Bom dia! Hoje a gente vai começar um pouquinho antes, porque eu tenho alguns compromissos logo depois. Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer, nós vamos finalmente, depois de 2 semanas sem o nosso bate-papo, né? Entrou uma pessoa, eu queria perguntar, 3 agora, queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, Jane. Eu tive uns probleminhas aqui antes de entrar, mas consegui resolver. Tá me ouvindo bem, Jane? Que hoje eu mudei o microfone. Bom dia, Ju. Ok, então vamos lá. Hoje a gente finalmente, depois de 2 semanas, sem o nosso bate-papo, eu já estava sentindo falta. Vamos finalmente conversar um pouquinho sobre o capítulo 6. Sobre o capítulo 6 do livro Sabedoria de um Pobre, de Éloi Leclerc. E, como sempre, eu vou ter que fazer, uma pergunta. Eu senti muita falta essas 2 semanas de entrar, então eu já estava pensando assim, meu Deus, eu vou ter que arrumar outro livro, senão vai me fazer falta esse nosso encontro aqui. Eu estava pensando, gente, não tem nada ainda assim certo, mas no final do mês eu vou passar uns dias lá na Úmbria. Aí eu estava querendo fazer um passeio com vocês em Assis. Só que aí eu não sei se eu faria no domingo de manhã, no horário do Brasil. Obrigado, Márcio. A gente falaria do capítulo 7. Na terça eu não faria nada, porque no fim de semana daquela semana lá, da próxima, eu faria o passeio em Assis e a gente conseguiria também falar do capítulo 7, tá bom? Estou me organizando para isso. Então vamos lá, nossa pergunta, do capítulo. O que é que vocês acham que pode ser a chave da sabedoria? Ou assim, a chave, o segredo da sabedoria, Ou então assim, a fonte de uma paz infinita. O que é que a gente precisa? Bom dia, Mábia. Tá refletindo, Juliana? Eu não sei se eu comentei já contigo que eu ia fazer essa pergunta. Vamos lá, quem dá mais? Um de cada vez. Qual é a chave da sabedoria? Então, eu acho que é domingo, dia 30 de maio, a gente vai fazer um passeio, eu vou fazer um passeio mesmo no centro de Assis, vou da igreja de Santa Clara, da Basílica de Santa Clara até a Basílica de São Francisco, que elas ficam uma numa ponta, outra na outra, E no meio do caminho eu vou mostrar para vocês a casa de Francisco, onde ele nasceu. Estou querendo descer para ver também o local onde ele tirou as suas vestes, E aí o problema é subir e falar ao mesmo tempo. Então eu estou atrás de alguém que faça live comigo para ficar falando enquanto eu vou subir ladeira, porque Assis é demais, Eu não vou aguentar falar e subir ladeira ao mesmo tempo. Estou pensando aqui em 2 pessoas já. Só falta saber se essas pessoas têm compromisso naquele dia ou não, Então, encontrar a paz em nosso coração primeiro. Mas eu disse que eram as 2 coisas, Márcio, veja bem. Eu disse que era a chave da sabedoria e a fonte de uma paz infinita. É uma coisa, que a gente vai descobrir hoje no capítulo, que é tomar ciência da paz. Tá gostando, Ju? Bom, vamos começar? Ou vocês querem pensar ainda um pouquinho? Juliana não falou nada, Jane, Mábia. Só quem respondeu foi Márcio, pelo menos aqui foi o que eu,
conseguir ler. A fonte de uma paz infinita e a chave ou o segredo, né, da sabedoria. A chave da sabedoria é o conhecimento. Quem foi que respondeu? Passou tão rápido. Marci. Não é por aí. Vamos lá, eu vou soltar para vocês então. Vamos lá. Mábia disse não sei. Então vamos dizer aqui o que segundo Eloy Leclerc, né, ele achou que Francisco pensava que o segredo da sabedoria era aquela coisa ali. A fonte de uma paz infinita, a Juliana colocou, ou o segredo da sabedoria. Vamos lá, gente, vamos começar a história, né? Vou me concentrar, esse capítulo é enorme. No final da história a gente volta conversando, tá bom? Porque senão assim eu vou me perder na sequência da história. Bom, era primavera, início de primavera. A Isabela entrou, Ju. A entrega para o amor. Chegou perto, Márcio. Vamos lá. Praticamente a mesma coisa, mas era início da primavera. A neve derrete, abrindo os caminhos, né, lá no eremitério em que Francisco se encontrava. E aí ele resolve ceder às insistências de Frei Leão para encontrar Clara. E eles descem a montanha juntos e vão até San Damiano. Chegando lá, quando Clara sabe que Francisco chegou, ela vem eufórica, né, ao encontro de Francisco. Mas quando ela vê aquele rosto emagrecido, pálido, espelho de quem sabe quais dores íntimas, ela sente piedade e tristeza. E aí ela diz para Francisco: "Oh pai, quanto você deve ter sofrido. Por que você não veio me encontrar antes?" Aí Francisco diz: "Porque eu estava sofrendo muito e a dor me pesava, me paralisava. Eu ainda estou sofrendo muito, ainda não passou, mas encontrei forças para vir até aqui, né?" Aí Clara diz: "Mas você não vê que só te faz mal se afligir dessa maneira? E nós precisamos da tua paz e da tua alegria." Aí ele diz: "Eu não me afligiria tanto se o Senhor não tivesse me confiado essa família. E se eu, assim, não quisesse tanto que eles se mantivessem fiéis, né, a essa forma de vida proposta e que eles aceitaram de livre e espontânea vontade." Aí ela tenta um pouco assim mudar de assunto, né? Mas Francisco estava com o coração muito pesado. Então ele continua falando, ele vai desabafando, ele sabe que com Clara ele pode falar abertamente e ele tá ali para isso, né? Então Francisco fala assim: "Sabe, irmã Clara, a nossa comunidade está em jogo. Os frades querem que nós adotemos regras de ordens eclesiásticas já aprovadas e renomadas. São ordens já bem organizadas. Eu tenho medo que eles façam isso porque eles querem um lugar ao sol, né? Eles querem certezas. Mas eu não tenho nada contra essas ordens e contra essas regras. Mas o Senhor não me chamou para fundar uma ordem poderosa, ou uma universidade, ou uma máquina de guerra para combater os heréticos. O Senhor
não chamou os frades menores para fazer, reformar ou proteger o que quer que seja. Ele pediu simplesmente que a gente vivesse o Santo Evangelho. Sim, viver, simplesmente viver, mas de forma plena, autêntica. E eu estive pensando, Clara, nesse período no eremitério, né, em português, que uma vida baseada no Evangelho, né, ela não pode ser regulada do seu externo. É uma vida assim tal que ela deve florescer livremente e encontrar a sua lei em si mesma. De outra forma, ela correria o risco de morrer. Né? Não tem sentido. E aí, Clara vai observando, né, Francisco. Ele vai se transfigurando e ele diz assim: os frades me pedem uma regra mais precisa, mas eu não posso dizer nada mais além do que aquilo que eu já disse. Devemos viver de acordo com o Evangelho. Portanto, os irmãos devem viver a vida pobre e humilde do Cristo, sair pelo mundo anunciando o reino dos céus, como Cristo fez. Aonde forem enxotados, né, vamos dizer assim, eu não sei se eu estou dizendo dialeto nordestino, mas enfim, aonde forem expulsos, agora chegou a palavra, que saiam dali e vão para outro lugar, e onde o receberem, que eles comam tudo aquilo que lhe oferecerem. Os irmãos que viverem assim não formarão com certeza uma ordem potente, mas serão verdadeiros. Aonde estiverem, formarão uma verdadeira comunidade de amigos. Serão autênticos filhos do Evangelho. Serão livres, porque nada limitará o horizonte deles e o Senhor soprará neles quando quiser e como quiser. Clara via assim aquele homem que chegou ali sofrendo, transfigurado, com os olhos iluminados, né? Mas ela, ao mesmo tempo, aquelas palavras tinham uma perfeita ressonância no íntimo dela, né? Ela sentia alegria ao ouvir Francisco falar aquilo, mas ela ao mesmo tempo se perguntava: o que é que eu posso fazer para pegar na mão de Francisco e reconduzi-lo ao caminho da paz? Na mesma hora, Francisco muda de humor. É como se borboletas negras voassem em torno a ele. E ele diz: ai, Clara, eu sou um pai rejeitado pelos próprios filhos. Eles têm vergonha de mim e da minha simplicidade. E aí Clara diz a ele assim: não, Francisco, nem todos os teus filhos te abandonaram. E Deus, né, está olhando para você. Aí ele diz: Deus, quando eu tento ficar diante dele, eu tremo, Clara. Se pelo menos eu soubesse o que eu preciso fazer. Aí Clara diz assim: talvez você não precise fazer nada. Aí tem aquele minuto de silêncio para metabolizar essa frase de Clara, né, gente? Francisco fica refletindo, aí ela continua. A gente sabe que no Evangelho tem que diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que jogou a boa semente e
no seu campo nasceu trigo e o joio. Os servos chegam para o Senhor e diz se ele não quer que eles arranquem o joio. E o Senhor diz não, senão a gente vai perder trigo. Vamos esperar a ceifa, só ali vamos fazer a separação de um e de outro. E eu achei interessante, gente, que quando eu estava estudando esse capítulo, eu achei assim, alguém da minha lista, né, de amigos postou um vídeo exatamente mostrando o joio e o trigo, que eu nunca tinha visto, não sei se vocês viram, mas eles são iguais, a aparência externa é igual. A única diferença é no interior, o joio é vazio e o trigo tem o alimento, né? Então, vamos voltar para Clara. Clara continua e diz assim: o Senhor não compartilha das nossas impaciências, dos nossos medos, dos nossos orgulhos. Ele tem uma paciência que só a sua bondade infinita pode nos oferecer. Para ele pouco importa se no seu campo vai se amontoar lixos, tirando a beleza do seu campo, da sua paisagem. Se ele sabe que depois ele vai colher mais trigo. Para nós é impossível ver um joio se transformar em trigo. Se perguntarmos a um agricultor, eles vão dizer que jamais viram uma tal metamorfose. Mas Deus, que enxerga além das aparências exteriores, sabe que com o tempo da sua misericórdia, Ele pode transformar o coração de todos os homens. Essa aí eu achei linda, essa interpretação de Clara, né, na parábola do joio e do trigo. E aí ela continua: Francisco, cada um tem um tempo para tudo e cada um tem o seu próprio tempo. O tempo das coisas não é o tempo dos animais, o tempo dos animais não é o tempo dos homens, né? E o tempo de Deus está acima de todos esses tempos. E Ele bate no ritmo da sua misericórdia. Nós não sabemos viver o tempo de Deus, mas, no entanto, né, esse seria o único jeito de encontrarmos a paz. E Francisco fala: você tem razão, Clara. A minha inquietação é ditada por raízes humanas, mas eu não sei ainda viver no tempo de Deus. E aí ela diz: e ninguém pretende isso, Francisco, porque para viver no tempo de Deus é preciso ter no próprio coração a sua mesma misericórdia. Vamos dar uma pausa aí de silêncio para a gente refletir também essa coisa que Clara falou. Aí sim Francisco chega e diz: viver no tempo de Deus, essa é a chave da sabedoria. Aí Clara complementa: e a fonte de uma paz infinita. Então Márcio respondeu que era o amor. Praticamente a mesma coisa, estou falando que é a misericórdia, né? Porque quando a gente fala do tempo de Deus, a gente está falando também da misericórdia dele, que é, logicamente, a mesma coisa, pelo menos para mim, de amor, né? Bom, Clara continua. Clara continua. Ah, Francisco pede para ela assim, ele diz: Clara, eu sei, reza para que essa coisa que você está me falando agora e que eu já sei, possa criar raízes dentro de mim, né? E possa assim me conceder um caminho de paz. Aí ela fala:
Então ela fala, né, que ela diz assim, se aqui, por exemplo, no convento, uma irmã chega e diz que quebrou um vaso. Aí eu vou tomar todos os procedimentos para substituir o vaso, vou dizer para a irmã ficar mais atenta da próxima vez e tudo mais, né? Mas se ela chegar para mim e disser, eu coloquei fogo num monastério e ele está quase todo destruído. Aí Clara diz assim, esse evento é grande por demais para que eu possa me inquietar, me perturbar. Esse é um problema da alçada de Deus, não da minha alçada. Né? Aí Francisco fica assim, ó, minuto de silêncio novamente. Verdade, Clara. O andar, né, da carruagem aí da comunidade, da proposta de vida de Francisco, é um evento por demais grande para que Francisco viva inquieto. E ela ainda diz assim, gente, é muito interessante, porque ela faz assim, Francisco, o que Deus edifica não vive, não pode viver à mercê da vontade e dos caprichos de nenhuma criatura humana. Ou seja, o monastério foi construído pelos homens, né? O evangelho é o edifício, vamos dizer assim, construído por Deus, de uma forma figurada, né? Simbólica. Eu posso destruir quantos mosteiros, quantos monastérios eu quiser. Eu posso não seguir o evangelho, porque eu ainda não estou no meu tempo de seguir. Mas o evangelho, ele permanece lá, intacto, né? Ele não se submete às vontades e aos caprichos de nenhuma criatura. Verdade, gente. Aquela conversa fez muito bem para Francisco, né? E aí ele fica uns dias lá em São Damiano, sob os cuidados das irmãs Clarices. Se sente já reconfortado. O que é que Francisco começa a ouvir? Ele começa a ouvir o som das cotovias, a música, os cantos das cotovias. Ele começa a olhar para o céu infinito, porque elas diz que elas desaparecem no infinito azul do céu. E quando é de noite, ele já sem querer dormir, fica olhando as estrelas e vê elas calmas, claras, preciosas e belas, em paz, naquele movimento, né? E ele pensa. E ele pensa assim, as estrelas vivem o tempo de Deus. E é por isso que elas transmitem tanta paz. Elas estão em paz. E aqui eu abro um parêntese, né, gente? O que é que foi Clara para Francisco nessa noite escura da alma de Francisco? Eu estava pensando assim, eu acho que ela foi uma estrela, né? Naquela noite escura da alma de Francisco. E a gente sabe que basta um raio de luz, né, para dissipar todas as sombras. E o capítulo se chama assim, será a aurora que desabrocha? Então ali Francisco teve aquele raio de luz proveniente de Clara, né, para dissipar todas as sombras que ele estava vivendo ali já durante tantos meses. Foi Clara que clareou Francisco, exatamente. Então, Francisco acorda e diz, Clara, está na hora de voltar, porque ele fica pensando nos irmãos lá no eremitério. Estava chegando a Páscoa, o período de Páscoa, e ele queria passar com os irmãos lá, né? E, além do mais, ele pensava em Rufino, que ele tinha deixado naquela situação, né? De total perigo, a gente já contou no outro capítulo, vocês devem lembrar.
E ele quer voltar para ajudar Rufino. Então ele se despede de Clara e Clara dá um saquinho de sementes de rosas para Francisco. E ela pede para que quando ele chegue no eremitério ele plante. Clara sabia que Francisco amava as rosas. E ela dava aquele saquinho de sementes na esperança de que ele não deixasse crescer no seu interior plantas amargas. E aqui eu fiquei pensando no evangelho interior, que a gente diz assim, e o semeador saiu a semear. A gente pensa, se ilude de que está semeando pelo caminho, mas enquanto a gente semeia pelo caminho, as flores nascem no nosso íntimo, né? Nascem no nosso íntimo. E aí, no caminho de volta, Francisco vai olhando, a primavera já estava em alta, né? As plantas, os jardins, as gramas, as flores. E ele vai olhando e percebendo a natureza. Passa um passarinho agora ali. E ele percebe que também na terra tudo se movimenta, a natureza se movimenta no tempo de Deus. A natureza. E ele pensa assim, nossa, a terra como o céu transbordam de paz, porque vivem no tempo de Deus. E aí ele percebe que somente o homem deixou esse caminho, né, de seguir o tempo de Deus. Ele escolheu o próprio caminho e quis viver um próprio tempo. E a partir daquele momento o homem perdeu, assim, a tranquilidade de dormir, né? Ou seja, de dormir tranquilo. Somente o homem. Todo o resto vai lá, né? E faz tudo no tempo de Deus. No caminho eles encontram um agricultor, né, que está descendo da cidadezinha. A Itália é feita muito de cidadezinhas, né, de núcleos. E ele estava descendo para ir, né, numa cidade mais fornecida e cruza com Francisco e com Frei Leão. E aí ele para conversar, porque os frades, quando querem arrumar comida, né, eles iam lá naquele paizeto, naquela cidadezinha, e trabalhavam na lavoura por um prato de comida, e levavam para o eremitério comida para quem não tinha ido, né? Então esse senhor, que se chamava Paulo, um helicóptero, esse senhor que se chamava Paulo, gostava muito dos frades e parou para conversar com eles. E aí Frei Leão já conhecia ele, disse, Paulo, você vai na cidade? Aí ele disse, eu estou precisando, meus 2 bois estão precisando ser ferrados, né? Minha carroça está precisando dar uma ajustada e eu estou precisando de um bom copo de vinho, porque ele gostava muito de tomar vinho e a mulher ficava sempre impedindo, né? A esposa ficava impedindo o marido de tomar o vinho. Então toda vez que ele ia na cidade maiorzinha, ele ia festa, né? Ia naquela alegria. Aquilo diverte Francisco, porque ele fala de uma forma muito simples, né? E Francisco diz, muito bem, Paulo, um pouco de vinho não faz mal a ninguém. Ainda bem que você é sincero, ele diz, né, Francisco? Mas olhe, não abuse, um copo basta. Aí ele olha assim para Francisco e diz, mas vem cá, não é você que é Francisco, o Frei Francisco aí tão falado? Aí Francisco disse, sim, sou eu, né? Aí ele diz, olhe, você mantenha essa fama de ser bom, viu? Porque todo mundo fica aí falando que você é bom, depositando muita confiança em você. Se mantenha nesse caminho, né? Aí Francisco diz, Paulo, bom é somente Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, que qualquer um poderia ser melhor do que eu se recebesse todas as graças que eu recebo.
Aí ele diz, eu posso ser melhor do que você, Francisco? Aí ele diz, mas claro que pode, Paulo. Deus ama você tanto quanto ama a mim. Basta que você perceba as graças que Ele derrama sobre você, né? E aí ele diz, a gente está tão longe disso, Frei Francisco, você precisa vir mais vezes fazer visita a nós. Eu vou esperar por você, né? Eu sou uma franciscana nata, Ju. E aí Francisco dá tchau para o Paulo desce, né, para ir ajeitar as suas coisas e tomar o seu copo de vinho. E Francisco chega no eremitério com o Frei Leão, olha tudo ao redor, pleno de vida, natureza assim, explodindo, né? De vida, e ele diz, que maravilha, Frei Leão. Pensa que daqui a alguns dias, em cima de tudo isso, vai estar, né, ainda a energia do Cristo ressuscitado. Aí ele diz, você não ouve, Frei Leão? Até lá nos abissos, todas as criaturas que cantam o Aleluia de Páscoa, quer dizer, não tinha divisões, né? De céu, de sombra ou luz. Todos esperando essa ressurreição crística. E assim termina o nosso capítulo. Se a gente quiser conversar um pouquinho agora, né? Dá pra gente conversar. Eu precisava mesmo me concentrar e não ficar lendo ali o que vocês estavam escrevendo, senão eu ia perder. A história tinha muitos detalhes. Então, Ju disse aqui que eu sou uma franciscana nata. Perceber o amor do Pai. Estamos a caminho, é isso, Mábia. Então a gente hoje aprendeu que para viver no tempo de Deus, a gente precisa ter misericórdia, né? Ter paciência. E saber que cada um tem o seu tempo. Que sim, a gente pode ofertar, como eu estou aqui ofertando para vocês, algo que me traz tanta alegria, que é estudar a vida de Francisco, estudar principalmente a sua proposta, né? Que é uma proposta de renovação, de transformação. E eu compartilho com vocês, mas eu não posso me inquietar se vocês não querem, né, vamos dizer assim, ou não querem seguir, ou não querem conhecer ainda, né? É uma oferta. E aí, eu já notei, durante todo esse tempo, eu acho que já são 2, 3 anos que eu estou fazendo esse trabalho, né, de divulgação da obra de Francisco, e eu percebi, já desde o início, eu percebi, digo, gente, esse trabalho é para mim. Ele está sendo semeado em mim, porque eu percebo, sabe, que as pessoas perdem tantos detalhes. E eu, quando eu estudo, né, esses detalhes eu não deixo escapar. Então, quando eu jogo alguma semente fora, vamos dizer assim, entre aspas, né, a maior parte das sementes estão caindo dentro de mim. Então, esse capítulo assim é super verdadeiro. E eu acho interessante que a gente pulou 2 semanas, eu digo, logo no capítulo que está me pedindo, que está falando do tempo de Deus, né, para a gente ter paciência. Devemos ir no nosso tempo, um dia de cada vez, é isso mesmo. Como Francisco continua carpindo em silêncio e em paz quando alguém lhe perguntar sobre a morte, tempo de Deus. É exatamente isso. E o semeador saiu a semear, mas só veio perceber depois que a maior parte das sementes caía dentro de si mesmo, né? Precisamos ter as sementes. Esses conflitos eu conheço de perto, né? Eu também, Ju. Faz parte da dualidade. E o joio, eu estava pensando nisso, gente. Olha, o joio e o trigo é uma parábola da dualidade. Vocês perceberam isso? É a dualidade nossa interna, né? Ou quando a gente está vazio, ou quando a gente tem o alimento que pode ser distribuído.
Mas eu acho que eu nem concluí, eu vou dizer de novo. Eu digo, logo no capítulo que estava falando para ter o tempo de Deus, eu salto terça e salto de novo terça. Eu digo, meu Deus, e hoje quase que eu saltava de novo. Eu digo, não, aí já tá demais, né? Eu já, assim, eu não sei viver no tempo de Deus. Isso aí já me provou bastante. Eu digo, eu já tô até com medo de preparar o próximo capítulo, porque o que será que vai me fazer, assim, experienciar, né? Para eu poder chegar aqui e falar de uma forma, assim, mais verdadeira, não só por ter lido, mas por ter experienciado. Gente, então, nosso próximo, deixa eu ver aqui, Gene, verdade, o joio e o trigo o tempo todo, e não podemos arrancar. Exatamente, a gente não pode arrancar nossas sombras, porque elas devem ser transformadas, não extirpadas, né? E Clara explicou isso muito bem, que com a paciência, a misericórdia de Deus, o coração de todos os homens é transformado, ou seja, as sombras são transformadas em luz, os defeitos serão transformados em virtudes. A gente não pode extirpar um defeito, porque senão a gente não vai desenvolver a virtude que é, né, vamos dizer, o oposto daquele defeito. Temos que esperar a colheita, é isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, a próxima semana seria terça, dia 25, eu não vou fazer no dia 25, e vou fazer no domingo, dia 30, porque aí a gente faz um passeio em Assis, e assim, a ideia minha inicial é de próprio passear com vocês, falar algumas coisas daqueles lugares, né? E depois eu pensei, eu poderia fazer o capítulo também. Eu estudo o capítulo e se der para fazer as duas coisas, a gente faz as duas coisas, tá bom? Não somos os ceifeiros. É verdade, Márcia. Então, a gente fica aí, eu espero arrumar alguém para fazer comigo essa live em Assis, que aí enquanto eu vou mostrando para vocês o lugar e estiver subindo ladeira, a pessoa fala, sabe, no meu lugar, tá bom? A gente se vê no dia 30 de maio. Domingo 30 de maio, às 10 horas da manhã, mais ou menos. Em torno desse horário. O ceifeiro é gente grande. É a gente ainda, né, Ju? Bem eu. Então, gente, muito obrigada pela companhia. Foi muito bom hoje aqui. E até a próxima. Obrigada, Bela, por você ter ficado aqui, né, comigo. Pois é, se pudesse ir para Assis. E agora tá aberto ao turismo, né, gente? Eu vou para Assis por causa disso. Abriu ao turismo, logicamente com as medidas, né, de segurança. Com as vacinas aqui tá caindo bastante o número de positivos. Então a gente pode se permitir de fazer esse passeio. De outra forma, já outras vezes eu estava em Folinho e não fui, né, em Assis. Dessa vez eu não vou perder a oportunidade. Então, paz e bem a todos e até lá no passeio em Assis. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.